Olá, gente, tudo bem? Bom, como alguns de vocês sabem, que têm acompanhado meu Instagram, ele sofreu algumas modificações. E lá eu dividi agora em 3 blocos. O bloco que vai falar sobre o atuando direito, eu tinha feito como se fosse entendendo direito, mas já tem um bloco com esse nome, não ia ficar legal. Então eu coloquei atuando direito, que eu acho que é mais a minha cara. Onde a gente vai tratar sobre alguns conceitos, alguns modelos de peças, algumas videoaulas e o que eu puder ajudar vocês nessa vida acadêmica, com um pouquinho da experiência que eu já adquiri. Vamos ter também o bloco que vai falar sobre a mesa redonda, onde a gente vai trazer alguns temas polêmicos para a gente debater e tentar ver aquele tema com uma outra visão, com outro olhar, porque é isso que o operador do direito precisa, ele precisa ter vários argumentos, ele precisa saber se portar perante várias situações. E temos também o bloco, que é um dos meus favoritos, preferidos, que é o Mulheres que Falam. Por que eu fiz esse bloco Mulheres que Falam? Bom, a mulher cada vez mais hoje na sociedade tem ocupado um papel fundamental. Ela tem buscado ter mais voz, ela tem buscado mostrar mais sobre si e tem alguns temas relacionados às mulheres que muitas ainda têm vergonha de falar sobre. Então eu inicio o Mulheres que Falam hoje falando sobre o aborto, porque eu acho que é extremamente importante nós falarmos sobre esse tema. E não pense que eu sou a favor da prática em si do aborto. É pelo contrário. Eu acho que quando a gente discute determinado tema, a gente abre um leque de opções para discutir e ver o que leva essas mulheres a realizarem esse procedimento que muitas vezes é agressivo. Nós damos voz a elas. E quando a gente discute um tema aberto na sociedade, com várias visões diferentes, com todo um grupo, com toda uma equipe, com todo um aparato, nós damos àquela pessoa uma nova chance de recomeçar, nós damos a ela uma nova opção. Porque às vezes ela opta por aquele procedimento por ela não ter saída, por ela não ter escolha, por ela não ter com quem conversar, por ela não ter aonde buscar ajuda. Então, eu acho extremamente importante a gente já começar com esse tema, que é um tema que está em alta, que muitas pessoas não gostam de falar sobre, porque acha que vai estar indo contra a religião ou acha que vai estar indo contra outros aspectos, mas não. Nós, como operadores do direito, temos que buscar sempre o senso científico, o senso da pesquisa, para a gente conseguir trazer o melhor para o nosso cliente, trazer o melhor, para a sociedade. Então, eu vou começar a debater com vocês, a explicar para vocês o que eu penso sobre a descriminalização do aborto. O meu ponto de vista é nos moldes do STF. Bom, nós não podemos esperar que mais mulheres morram para que nós coloquemos as nossas falsas moralidades, convicções religiosas, econômicas ou crenças no bolso para nós tratarmos sobre o aborto. Diante de várias desigualdades sociais e de várias coisas na sociedade que me intrigavam, eu procurei me graduar em Direito, porque aquela mudança que eu tanto queria nas pessoas, eu descobri que eu poderia começar a fazer parte dela. Eu poderia fazer com que a mudança partisse de mim. Então, procurei me graduar em Direito e logo no primeiro período eu me vi com um desafio. Nossa professora de filosofia, que faz toda aquela fase introdutória, nos inserindo no meio acadêmico, preparou um júri simulado, onde ela dividiu a sala ao meio, a metade da sala defendia que era a favor da descriminalização do aborto e metade da sala contra a descriminalização do aborto. Eu, claro, fiquei no grupo que era contra a descriminalização do aborto. Primeiro, porque eu achava que o aborto era uma aberração da natureza, já estava ali no Código Penal, facinho, mamão com açúcar. Fiz as alegações finais do meu grupo, a gente ganhou super bem, porque eu levei toda aquela emoção e tal. Nosso grupo também foi muito bem preparado, não desmerecendo o outro grupo também, que também atuou super bem. Porém, o nosso grupo ganhou.
Mas não ganhou às vezes, não pela nossa atuação, mas ganhou porque também os jurados na época desconheciam de fato o que era a descriminalização do aborto, assim como eu também não conhecia. Então, mesmo depois daquela vitória e com as coisas que os nossos colegas do grupo contrário tinham soltado, aquele tema ainda me intrigava. Eu falava, poxa vida, como será que teria sido se eu tivesse feito parte do outro grupo, né? E eu não quis parar de pesquisar, aquilo ainda me indignava muito. E eu queria pesquisar mais, queria saber o que era de fato aquela descriminalização que eles tanto batiam no pé. E que eu achava que eles eram uma aberração da natureza. E só agora, com a pesquisa, afastando, né, um pouco a minha religião, afastando um pouco o meu senso crítico, né, negativo para aquela situação, abrindo o leque e pesquisando, vendo a realidade em que as mulheres estão inseridas, que eu pude entender a importância de falar sobre o tema e a importância de lutar pela descriminalização do aborto. Bom, então, né, de primeiro período, logo o tempo passou muito rápido e eu estava no 8º período e precisava cumprir com aquela entrega do prévio projeto de monografia. E eu procurei uma professora que eu tinha mais afinidade, que eu ia poder ter a liberdade de discutir com ela o tema que eu escolhesse. E falei, eu quero ajuda para escolher um tema para minha monografia. E aí eu sempre gostei muito de falar sobre política, de falar sobre a atual situação do Brasil. Mas ela falou, Débora, você tem certeza que você quer mexer aí? Você acha que é um bom momento pra gente falar sobre isso? E eu vinha pra casa pensando, falar, cara, eu gosto tanto, eu já tinha feito uma oratória sobre a PEC 241, eu acho que eu quero aprofundar nisso, ou alguma questão tributária. Mas aí eu parei e pensei, não, realmente eu acho que não é um momento certo para me pesquisar algo assim, porque ia demandar um estudo muito maior, né? Uma calma interior muito maior. E eu acho que eu perderia postura na apresentação se fosse para me falar sobre a atual situação política do país, no dia da apresentação da minha monografia. Então, eu procurando algo que me chamasse atenção, eu lembrei do júri simulado do primeiro período. Falei, caramba, como que eu não pensei nisso antes? Vou falar sobre o aborto. E então foi quando eu fui muito feliz na minha escolha. Porém, quando eu procurei a minha professora orientadora, eu bati o pé todos os dias, o quanto eu era ferrenhamente contra a descriminalização do aborto. Ela falou assim, e eu acho que ela pensava, eu acho que a Débora não entendeu até agora o que é a descriminalização. E com certeza eu não tinha entendido mesmo, porque eu bati o pé. Foi quando, depois de muita pesquisa, depois de muita leitura, depois de muita conversa, depois de muitas broncas dela, que eu parei de procurar só os materiais que fundamentassem a tese que eu queria ouvir, a tese que eu queria defender, a tese que se encaixava no meu ponto de vista. Quando ela me mostrou uma outra vertente, né? Ela me mostrou um caminho mais da pesquisa, um caminho mais científico, que eu pude perceber que eu estava vendada. Nos meus olhos tinha uma venda onde eu só queria enxergar aquilo que eu queria. E eu não estava olhando para a realidade, onde muitas mulheres, todos os dias, morrem clandestinamente por falta de opção, por falta de recurso. O Brasil se imerge todos os dias em rios de sangue. E nós, pelo nosso preconceito, né, pela nossa falta de conhecimento, pela nossa falta de informação sobre aquilo, nós, ao invés de acolhermos essas mulheres e debatermos sobre o tema e procurarmos uma solução, nós a criticamos. Então, quando eu consegui tirar essa venda dos meus olhos, eu tive a confirmação de que eu tinha sido muito feliz na escolha do meu tema e vi o quanto aquelas mulheres precisavam de alguém que lutasse por elas, lutassem com elas, por elas e para elas. Nós precisamos enxergar que quando a gente luta por um homem, ou quando a gente luta por uma mulher, ou quando a gente luta por uma criança, quando a gente luta por um idoso, a gente luta por uma sociedade toda. A gente não luta só por um indivíduo, a gente luta pela melhoria
de um todo. Então, isso foi extremamente importante na minha pesquisa. Então, quando eu consegui afastar um pouco o meu sentimento, né? A minha convicção religiosa, e eu entendi a verdadeira necessidade de se defender a descriminalização do aborto, eu pude perceber o quanto eu era útil e o quanto eu me senti honrada de defender aquelas mulheres e o quanto me fez sentir honrada ao saber que toda vez que algum ser humano, algum indivíduo precisar que eu o defenda, eu sei que eu, como operadora do direito, vou conseguir afastar a minha crença, aquilo que acredito, até eu batalhar a melhor tese possível para defender aquilo que ele acredita e aquilo que ele precisa, o que é melhor para ele, o que é melhor para a sociedade. Então isso é extremamente importante. Então no primeiro capítulo, né, do meu trabalho, eu procurei pesquisar o que era o aborto em si. Porque não adiantava eu querer falar sobre algo ou defender algo sem ao menos entender o que era afinco, né? Na raiz da palavra. Então, depois de algumas definições do dicionário, de algumas doutrinas, eu pude concluir, baseado na doutrina de Mirabete, que o aborto nada mais é de que a destruição do produto da concepção. Diante desse conceito, eu precisava então viajar pelo mundo, buscando como se adaptou a descriminalização do aborto em alguns países, como que era a realidade de alguns países onde o aborto já era descriminalizado e como algumas pessoas reagiam sobre aquele tema. Foi preciso uma pesquisa bem ampla para eu conseguir defender e mostrar de forma clara e objetiva a necessidade de hoje no Brasil haver a descriminalização também. Não é de hoje que alguns povos discutem sobre o aborto. Desde a Roma antiga, os povos hebreus já falavam sobre o tema. Tanto é que quem ferisse mulheres grávidas era punido com multa. Na atualidade, as coisas não são muito diferentes, porém podem se passar anos e anos que o aborto ainda vai dividir muitas opiniões, né? Em alguns países, o aborto já é descriminalizado, como Alemanha, França, Canadá. Mas tem um país que tem um marco histórico tão grande, tem uma influência tão grande no mundo, que merece um destaque um pouco maior, que é o caso dos Estados Unidos. Por que os Estados Unidos possuem esse marco tão grande, onde eu usei como comparação, né, para o meu trabalho? Porque os Estados Unidos teve um marco devido à atuação da Suprema Corte americana. A atuação dela no julgamento do caso Roe foi tão grande que merece um destaque muito importante no meu trabalho e merece, né, uma comparação grande. Como um julgamento em um caso influencia em todo um repertório de novos julgamentos e na vida de várias mulheres que optem pela interrupção voluntária da gravidez. Dworkin, em seu livro Domínio da Vida, Aborto, Eutanásia e Outras Liberdades Individuais, em um dos seus capítulos traz à tona como é a questão do aborto nos Estados Unidos. Cabe destacar que, como eu falei para vocês anteriormente, o aborto foi introduzido na legislação americana através da 14ª emenda, mas ele só pôde ser discutido afinco e ter sido descriminalizado com a abertura desse julgamento da Suprema Corte no caso Roe. Bom, diante disso, então, desse comparato, dessa exemplificação de países onde o aborto já é legalizado, nós podemos chegar a uma conclusão de que o Brasil ele não seria pioneiro na descriminalização do aborto, muito pelo contrário, ele só faria cumprir as leis que regem nosso país, né?
Nós não podemos fechar os nossos olhos e acreditar que o aborto no Brasil não acontece, porque ele acontece a todo instante. Agora, por exemplo, enquanto eu estou aqui conversando com vocês sobre o aborto, pode ser que 5, 6 mulheres estejam abortando. Abortando porque não é descriminalizado no nosso país e elas se veem sozinhas, desamparadas e sem nenhuma outra opção. Talvez, se fosse descriminalizado, ela tivesse todo um grupo, né, que a apoie, que a faça discutir se aquele é o único caminho, que mostre para ela a agressividade que o aborto traz para o seu corpo, talvez ela desistiria do aborto. Então nós não podemos tapar os nossos olhos e fingir que não acontece. Há anos o aborto acontece e é feito, na maioria das vezes, de forma clandestina. Padre José de Anchieta, quando veio catequizar os índios, já criticavam a forma natural com que as índias realizavam o aborto através dos chás, das poções, das ervas que elas usavam. O aborto ele sempre vai trazer inúmeros debates, causar divergências entre os mais variados grupos sociais. Dentre eles, nós não podemos esquecer de destacar a atuação ferrenha da Igreja no tocante à prática do aborto. Em meados dos anos 100, através da doutrina dos 12 apóstolos, a Igreja cristã condenava quem praticasse o aborto. A atuação da Igreja não parou por aí, quando através do Concílio de Elvira, ela reconheceu com tamanha gravidade a realização do aborto, que fez com que a mulher que praticasse o aborto fosse banida da sociedade cristã. Em termos de legislação, o Código Penal do Império, de 1830, apenas punia 2 tipos de aborto, o consentido e o sofrido, através dos artigos 199 e 200. O aborto provocado só foi tido como tipo penal no Código de 1940, mais precisamente nos artigos 124 e 128 do Código Penal. Com essa tipificação penal, cada vez mais as mulheres realizam o aborto de forma clandestina. Um ato que é totalmente degradante para a sua saúde física e psíquica, levando a terem abortos feitos sem o mínimo de preparo, especialidade e condições mínimas de higiene, provocando um aborto mal sucedido, onde a maioria dessas mulheres vem a óbito e as que têm a felicidade de não morrerem trazem sequelas que vão se arrastar pelo resto de suas vidas. Bom, diante dessa complexidade do tema, eu posso afirmar a vocês, com toda a convicção do mundo, que a discussão sobre o aborto ela vai muito além do direito do feto de nascer e a liberdade de escolha da mulher, porque nós estamos perante um conflito de direitos fundamentais. Ocorre que o que muitos esquecem, que direito algum se sobrepõe a outro. Não existe hierarquia. Pelo contrário, é preciso sempre haver uma ponderação sobre esses direitos fundamentais. Pois muito bem frisou o ministro Marco Aurélio, no voto da DPF 54, quando disse que o direito à vida ele não é absoluto. Além do mais, se estamos tratando de direito à vida, qual que é o sentido de protegermos o direito do feto, ou como muitos preferem dizer, uma vida em potencial, se nós não conseguimos proteger a vida de quem já nasceu, no caso a mãe? Sim, e quando eu digo proteger a vida da mulher, é porque na maioria dos casos, quando o aborto é feito de forma clandestina, leva essas mulheres a óbito.
E quando eu digo que deve haver uma ponderação destes direitos fundamentais, alguns, de forma preconceituosa, até mesmo sem pesquisar ou conhecer, dizem que não deve haver ponderação alguma, porque existem inúmeros métodos contraceptivos que excluem essa necessidade da mulher realizar o aborto. Ocorre, meus caros, que quando eu me deparo com alguém com um comentário desses, eu fico um pouco triste, porque nós não podemos ser hipócritas de acreditar que a informação chega em todos os lugares. Existem inúmeras regiões do Brasil onde a informação, principalmente essas informações educativas e preventivas, não chegam. Nós temos a felicidade de estar numa região onde o acesso à informação é vasto. E a qualquer lugar que nós formos, nós conseguimos orientação sexual, nós conseguimos, o acesso fácil a esses métodos. Mas existem regiões que não. E nós não podemos fechar os nossos olhos quanto a isso e acreditar que aquelas mulheres não precisam de amparo, não precisam de uma inserção, não precisam de um cuidado. Nós não podemos basear a nossa opinião apenas naquilo que nós vemos. Nós não podemos basear a nossa opinião apenas do que está aqui na nossa frente, apenas do que a mídia nos impõe, apenas do que o outro fala, apenas no que você acredita. Nós precisamos nos basear em coisas concretas e em coisas que acontecem na realidade. Quando nós insistimos em penalizar as mulheres que optem pela interrupção voluntária da gravidez, nós estamos dando força para o Estado continuar ferindo os direitos fundamentais da mulher. Direitos fundamentais como a liberdade de escolha, a autonomia sobre o próprio corpo e a dignidade da pessoa humana. Além de tudo, nós ainda conseguimos violar a integridade física e psíquica das mulheres. Além do mais, no HC 124/306, ministro Marco Aurélio, em seu voto, diz que violamos também a igualdade de gênero, que a gente busca todos os dias. A questão da penalização do aborto só faz com que a discriminação social aumente. Sim, porque as mulheres que mais são afetadas com a penalização do aborto são as mulheres pobres, que não possuem o mínimo para procurar clínicas especializadas para realizar o procedimento de forma segura. A penalização só faz com que essas mulheres cada vez mais sejam afastadas do Estado, de uma proteção estatal, para que quando elas optarem por fazer esse procedimento, elas façam de forma segura, de forma com o mínimo de higiene possível e com os profissionais adequados para isso. Meus caros, eu friso muito, eu não estou defendendo a conduta, a prática do aborto, mas o direito dessas mulheres de terem um mínimo de dignidade para a realização do ato, se caso elas vejam que essa é a única alternativa. Bom, diante da atual realidade, o Supremo Tribunal Federal, a exemplo da Suprema Corte Americana, viu que alguém precisava dar início à mudança. Então, se viu a necessidade de ter novas interpretações sobre os direitos fundamentais, dentre eles principalmente o direito à vida. E nós começamos então através do julgamento da ADI 3.510, que trata se era constitucional ou não a pesquisa, através das células tronco embrionárias. Tal julgamento foi um marco histórico para o início da nossa evolução, em termos de legislação e novas interpretações. Porém, bem polêmico, mas conseguiu trazer para aquele julgamento a maior racionalidade possível
sem menosprezar a dignidade da pessoa humana e os demais direitos fundamentais. Ministro Gilmar Mendes ainda fez a questão de frisar que o Supremo tem tido um papel de alta relevância, visto que tem decidido sobre os mais variados assuntos. E o povo tem encontrado no Supremo um amparo muito maior do que nos representantes do povo no parlamento. A atuação do Supremo não parou por ali. Com a ADI 3.510, que por hora foi julgada procedente, vieram novos julgamentos, tais como a DPF 54, que tratava do aborto nos casos de fetos anencéfalos. O ministro Marco Aurélio frisou que era necessário se ter novas interpretações, porque, diante dos inúmeros casos de fetos anencéfalos, aquelas mães não poderiam ficar à mercê do Estado. Precisavam de um amparo, precisavam de uma decisão, precisavam de algo mais concreto. Quanto à Igreja, o ministro Marco Aurélio fez questão de frisar que estamos diante de um Estado laico. Se o Estado não interfere na Igreja, a Igreja não interfere no Estado. Logo, diante da não perspectiva de vida do feto com anencefalia, a DPF foi julgada procedente, autorizando o aborto nos casos de feto anencéfalo. Quando nós achamos que essa questão do aborto já está superada, nós nos deparamos com a questão dos bebês com microcefalia. De início, até fizeram uma analogia com os fetos anencéfalos. Ocorre que os bebês com microcefalia possuem sim perspectiva de vida, podendo levar uma vida normal com as fisioterapias. Então, diante dessa situação de que os bebês com microcefalia possuem uma perspectiva de vida, essa questão da realização do aborto está afastada. Porém, se estuda se essas famílias receberão algum amparo para que essas crianças possam se desenvolver, da melhor forma possível na sociedade. Então, diante, dessa nova interpretação do Supremo sobre os direitos fundamentais, surge o julgamento do habeas corpus 124.306. O habeas corpus, nos termos do voto do relator, ministro Luiz Roberto Barroso, concedeu liberdade provisória aos réus e aos corréus, indagando que não conceder liberdade provisória a eles pela prática do aborto seria o mesmo que ir contrariamente à realidade do nosso país e contra a liberdade de escolha e outros direitos fundamentais. Além do mais, não estavam presentes os requisitos para decretar a prisão preventiva dos réus e dos corréus. Nós podemos concluir, então, através do julgamento do habeas corpus 124.306, que o aborto é cada vez mais necessário ser discutido, bem como é necessário ser descriminalizado. Porque a partir do momento que nós descriminalizamos o aborto, nós oferecemos às mulheres que queiram fazer a interrupção voluntária da gravidez todo um amparo, toda uma proteção estatal. Nós oferecemos a essas mulheres a oportunidade de discutir sobre o tema, de explicar para ela quais os riscos que a saúde dela está correndo, se for feito de maneira clandestina. Nós mostramos para ela as inúmeras opções que nós temos para não precisar fazer o ato, mas que se caso ela queira, invocando o seu direito de liberdade de escolha, que ela faça de forma segura, que ela faça de forma com o mínimo de dignidade possível. Nós devolvemos para o Estado, quando nós descriminalizamos o aborto, a obrigação de nos proteger enquanto indivíduos. Quando eu falo descriminalizar o aborto, meus caros, eu não estou dizendo para vocês que eu não tenho sonho de ser mãe, que eu não acredito em Deus, que eu não gosto de criança. Pelo contrário.
Quando eu digo que temos a necessidade de descriminalizar o aborto, eu estou dizendo que nós precisamos nos adaptar à realidade do nosso país. Nós precisamos adaptar à realidade das mulheres que tanto sofrem e clamam por nossa ajuda. Eu tenho certeza que muitas mães que abortam é porque desconhecem, ou porque foram abandonadas, ou porque não têm amparo, ou porque estão sozinhas, ou porque não conhecem o que é o amor real. Talvez, se elas se sentirem protegidas e se sentirem a liberdade de exporem qual que é o real motivo que faz com que ela esteja tomando aquela postura, talvez a realidade dela mude. Eu acho que só abrindo o leque de discussão sobre o tema, nós conseguiremos abaixar o índice de abortos realizados no Brasil. Pois alguns países, após a descriminalização, o índice reduziu. Por quê? Porque se abriu espaço para falar sobre aquilo. Se abriu àquelas mulheres a oportunidade delas se exporem e falarem o que elas pensam e o que elas sentem, que é o mais importante. Tapar os nossos olhos e criticar e continuar com preconceito não é solução. Não pesquisar e sair criticando, falando sem conhecer, não é solução. E nunca vai ser a solução. Quando nós optamos por criticar quem opta pela realização do ato, nós não estamos afastando a dignidade só da mulher, mas nós afastamos das crianças, como eu já disse, dos idosos, dos homens, de toda uma sociedade, porque quando a gente não luta pelos nossos direitos, nós nos habituamos a qualquer coisa e esquecemos que nós somos feitos para possuirmos sempre o melhor. Nós estamos aqui para lutar pelo melhor, para fazer o melhor, para ser a mudança. E se você pensa de forma contrária, faça como eu, pesquise, procure saber, afaste um pouco a sua crença e tente entender também o sofrimento dessas pessoas, se coloquem do outro lado. Talvez o que é um 6 para mim é um 9 para você, mas será que não falta eu olhar com os seus olhos e você olhar com os meus? Para você ver que ambos temos razões e que as nossas ideias juntos podem fazer a mudança? Pense um pouco mais nisso. Pense um pouco mais em ser um ser pensante. Um ser crítico positivo. É muito fácil eu falar que nunca realizaria um aborto se eu tenho um plano de saúde, se eu sou branca, se eu moro longe da periferia, se eu tenho uma família que me apoia, se eu tenho estudo, se as informações chegam até mim, se eu tenho amigos que vão me acolher. É muito fácil eu criticar sem conhecer. É muito fácil eu colocar no Facebook que eu sou pró-vida, que na rodinha dos meus amigos que são contra a realização do aborto eu concordar, falar que sou só por medo deles rirem da minha opinião. É muito fácil você falar quando você não conhece. Eu era contra a descriminalização do aborto. Foi através da pesquisa que eu pude mudar esse meu senso. Então, eu tenho muita coisa ainda para falar sobre o tema, porém vai ficar muito extenso e cansativo. Eu vou deixar aqui embaixo para vocês um pouco mais do que acrescentei e um pouco mais sobre essa questão da descriminalização do aborto. E deixo o convite para vocês de serem grandes pesquisadores. Sempre que algum tema te indignar ou te intrigar bastante, pesquise, use o seu senso crítico positivamente, para que você saiba debater de forma sadia, para que o seu debate faça diferença na vida de alguém. Porque é isso a intenção do Mulheres que Falam, despertar opiniões diferentes, fazer com que pessoas que às vezes tinham vergonha de falar sobre determinado tema, tomem coragem de falar.
E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do primeiro Mulheres que Falam, onde a gente deu um pontapé inicial para a gente discutir sobre o aborto. E leiam um texto aqui abaixo, que vai ser bem legal também para complementar um pouquinho do vídeo. E virão muitos outros para vocês, de uma forma mais legal, cada vez melhor, porque como esse é o primeiro, a gente tende a melhorar cada vez mais. E eu conto com vocês para a gente fazer desse nosso cantinho aqui um local de muito aprendizado e de troca de experiência. Friso mais uma vez que eu não tenho nada contra a religião, nada contra a opinião de quem é contra a descriminalização do aborto, não é isso. Eu apenas quis mostrar hoje o meu ponto de vista e como que nós, seres humanos, através da pesquisa, podemos mudar. O que antes era 6 para mim, olhando de outro lado, eu vi também que pode ser 9. Então, talvez, só depende um pouquinho de eu olhar com um olhar diferente. Trocar de posição. E aí você vai ver e entender do que eu tô falando. Um forte abraço e até mais.